Na Sexta-feira Santa do ano 325, em Antioquia, o imperador Constantino dirigiu-se a uma congregação de bispos e teólogos cristãos. Ele lhes falou da profecia da verdade eterna do cristianismo. Batizou a reunião como Assembleia dos Santos e disse: meu desejo é derivar mesmo de fonte externa um testemunho da natureza divina do Cristo. Pois diante de tal testemunho, devia ser evidente que mesmo aqueles que blasfemavam o seu nome, o nome de Jesus, deviam reconhecer que ele era Deus, que Jesus era Deus, sendo o Filho de Deus. Assim começou a história desta religião, derivada de uma elástica interpretação da obra de Virgílio, poeta latino, 70-19 a.C., de autoria grega, que muito mais tem a ver com as ideias de Constantino do que com aquelas de Jesus, que aí ficava só como emprestando o nome de Jesus, desconsiderando-se o seu ensino. Tradicionalmente, as profecias eram consideradas infalíveis quando serviam aos governantes, e sempre havia alguma. Logo, era mais fácil mudar as circunstâncias históricas do que alterar as palavras de uma profecia. Constantino não alterou a história, nem as palavras proféticas da Sibila Eritreia, mas foi pô-la no seu caso e omitiu, só que isto fazia parte da mitologia pagã. Ele mandou traduzir Virgílio para o grego, com licença poética elástica como lhe convinha, nos seus propósitos políticos. Constantino, autonomeando-se bispo, leu trechos do poema traduzido para sua plateia, e tudo o que lhe servia para montar a sua Bíblia estava lá. Nas palavras antigas de Virgílio havia a Virgem, o esperado Messias, os eleitos, o Espírito Santo e etc. Constantino escolheu discretamente esquecer aqueles trechos em que Virgílio mencionava que isso se referia aos deuses pagãos, Apolo, Pan e Saturno. Personagens antigos que não podiam ser omitidos tornaram assim metáforas da vinda de Cristo. Outra Helena, outra guerra criará, e o grande Aquiles apressa o destino de Troia e escrevera Virgílio. Isso disse Constantino que era o Cristo, fazendo guerra contra Troia, entendendo por Troia o próprio mundo. Esta história está relacionada no livro litáurico, Os Ponteiros direcionados ao céu 3, mas já é contada também em outros livros, tais como Uma História da Leitura, de Alberto Mangel, Companhia das Letras de São Paulo, e diz este autor ainda, o Edito de Milão ofereceu liberdade de fé a todos os cidadãos romanos. O Concílio de Nicéia limitou essa liberdade só para aqueles que se reunissem em lugares determinados, que adotassem o credo de Constantino. Passados apenas 12 anos, gente que ganhava em Milão em 313 o direito público de ler ou praticar a crença que quisesse e como quisesse, agora em 325 era informada em Antioquia e Nicéia de que somente uma leitura e uma crença era verdadeira, sob pena de punição legal. Estipular uma crença única e um texto religioso era necessário segundo a concepção de Constantino, de um império unânime. Mais original e menos compreensível é que a noção de uma única leitura ortodoxa para um texto secular, como os poemas de Virgílio, viesse a ser a Bíblia, que depois daquele tempo veio a ser conhecida como de São Nilo, feita de figuras que eram inspiradas por conta dos oráculos falados, que da palavra escrita da obra de Virgílio passou a formar essa Bíblia desenhada. Até o século IV, o prestígio atribuído a oráculos falados fora transferido para a palavra escrita, que se desenvolvia em forma de adivinhações das figuras conhecidas como cleromancia dos evangelhos. E em 382 já havia uma pena de morte para a proteção destas verdades, das sortes virgilianas. No segundo concílio de Constantinopla, definitivamente era declarado herético o conceito da reencarnação, onde vinha triunfar o constantinismo e seus significados proféticos cristãos, que de Virgílio vieram assumir um papel importante nesta mitologia, pois nasciam as bases latinas da Bíblia de São Jerônimo, chamada de Vulgata.
pois todas as Bíblias posteriores são da Idade Média. No século V, o prestígio atribuído ao oráculo falado vem permitir a Constantino guiar com Dante e com Virgílio pelo inferno e pelo purgatório. E em decorrência dessas alucinações deste visionário pagão, nasceu uma religião que abriu uma estrada larga para conduzir muita gente para lá, que até os dias atuais continua abarrotada de gente. Este é o abuso espiritual que o homem cometeu na Itália sobre a religião, que a litáurica nasceu para corrigir, e a litáurica nasceu disso para difundir esta correção pelo mundo afora. Foi uma blasfêmia do poder romano, uma mistificação que se estendeu e influenciou o mundo todo, e é representada hoje pelas suas consequências, onde muitos bilhões de espíritos perdidos, que não foram aceitos no céu, sendo adoradores de imagens e falsas divindades, seguidores de uma religião pagã desautorizada, em que, se opondo diretamente ao primeiro mandamento, já foram barrados na sua evolução e na dissociação da matéria em forma metafísica, ficaram nos planos subastrais, de onde simplesmente o juízo os tragou para regredi-los na base da escala evolutiva. Durante muitos séculos, a circulação das escrituras de qualquer tipo foi proibida. Ao povo era vetado tê-las em casa, e sacerdotes e prelados sem escrúpulos sempre lhes interpretavam os ensinos, de modo a favorecer as próprias intenções. Depois as escrituras voltaram a aparecer, mas foram reescritas para atender às necessidades da imprensa, que veio a nascer no século XIV, de forma que favorecessem as intenções de quem as refez. A reencarnação continuou na crença hebraica até 1850, e foi reformada em troca do abrandamento da perseguição aos judeus junto à Cúria Romana do Tribunal da Santa Inquisição. Todas as Bíblias são posteriores à Idade Média, como gótica, eslava, armênia, inglesa antiga, saxônica ocidental, anglo-normanda, francesa, frísia, alemã, irlandesa, holandesa, centro-italiana, provençal, espanhola, catalã, polonesa, galesa, tcheca, húngara, e cada uma permitindo leituras diferentes. Os tradutores canibalizaram a Bíblia em todas as línguas, todas influenciadas pela ideologia católica, pois muitos são os bispos e abades que realizaram as suas próprias traduções e as suas versões dos salmos. Muitos reis queriam ainda as suas versões, havia a Bíblia dos bispos e dos reis, e a questão está em pauta até hoje, pois a Bíblia foi traduzida em mais de 2.000 línguas e influenciou o nascimento de muitas crenças tão discutíveis quanto ela. Relata-se nos antigos textos do Tibete a passagem de Cristo naqueles mosteiros, onde aprendeu a mitologia védica, metafísica, fazendo lá amigos. Voltou depois ao Ocidente, mas o seu povo era ainda muito primitivo para entendê-lo. Encontrou lá um outro precursor com uma doutrina basicamente em forma de parábolas, mas mais simples e adaptada àquele ambiente, e que foi inspirada a passar a ele, através do batismo, a sua representatividade crística, quando começou a fraquejar, retirando-se depois para o deserto. Isto conforme a terceira revelação, descrita no livro Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. E é tal como se deu com a ideia cristã, que de João Batista passou a integrar-se com a lei do amor de Jesus, que foi também pressentida séculos antes, tendo por precursores principais no mundo ocidental Sócrates e Platão. E assim como sabemos destas coisas por caminhos indiretos, de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos do seu discípulo Platão. A litáurica está aí para chamar a sua atenção sobre as consequências deste abuso espiritual que o homem cometeu sobre a religião na Itália e para alertar de que já estamos vivendo sob o novo mandato crístico no planeta Terra. Conheça mais sobre a litáurica em litáurica.com.br ou ouvindo a nossa programação doutrinária 24 horas em radiolitáurica.com.br. Peço que deixe o seu like, compartilhe esta informação para que mais pessoas possam conhecer sobre este abuso espiritual.